Notem então que nós temos esse texto que acabamos de traduzir, né, que está totalmente inspirado no Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, que diz, né, esta igreja, neste mundo, constituída e ordenada como sociedade, subsiste na Igreja Católica, depois o particípio, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão dele, com ele. Okay? Esse termo aqui do Concílio Vaticano II, da Lumen Gentium, tem dado o que falar, o subsistit na igreja. O que significa? Algumas interpretações discordantes viram nesse subsiste uma espécie de que a igreja católica não é a igreja de Cristo, que tem outras igrejas que também coincidem como igreja de Cristo. Ou seja, essa igreja que nós entendemos católica como organizada, constituída, com uma hierarquia, com membros em comunhão com o sucessor de Pedro, não seria a única igreja de Cristo, mas tem várias igrejas de Cristo. Portanto, alguns começavam a interpretar como se não fosse a igreja católica a única igreja de Cristo. Então, tanto os papas seguintes, o mesmo São João XXIII, o Papa São Paulo VI, mas depois o Dicastério da Doutrina da Fé, emanaram algumas notas para esclarecer esse termo e o significado que os padres conciliares quiseram dar a esse texto, né? E está bastante documentado, nós temos até nessas publicações extratos, né, trechos das discussões conciliares sobre o significado do verbo subsistit. Né? Aqui, do ponto de vista da língua latina, subsistit, vejam, tem a preposição sub, né? E este verbo sistere, que significa ali, ou seja, estar debaixo, daí vem, por exemplo, subsistência, né? Algo que subsiste, algo que dá, ou seja, que tem subsistência, né? Não é algo que simplesmente desaparece, mas que subsiste. Por exemplo, quando a gente diz a alma é imortal, porque ela subsiste após a morte, tem subsistência, né? É algo subsistente, significa isso, né? Ou seja, que tem este suporte, até o termo latino, né? Dá uma ideia, a palavra subsistit, de permanência, de continuidade, este termo, ok? Já do ponto de vista gramatical, ou seja, é algo que dá o sentido de suporte, né? Mas ao mesmo tempo de permanência, de subsistência, do ponto de vista latino. Né? Vejam aqui que a Dicastério para a Doutrina da Fé publicou depois respostas sobre essa questão do subsistit, e após a resposta, inclusive um esclarecimento um pouquinho mais discursivo sobre as mesmas respostas, porque normalmente quando um dicastério da Santa Sé dá alguma resposta, algumas dúbias, né? Ou seja, algumas dúvidas, as respostas elas são elaboradas de um modo muito formal, muito silogístico, muito racional, o mais racional possível. Mas hoje em dia as pessoas não estão acostumadas com esse modo de pensar, né? Porque a igreja, quando faz assim, dá uma resposta muito formal, ela não quer deixar lugar à dúvida, ou seja, ela está argumentando premissa por premissa, deixando do modo mais claro possível. Mas hoje em dia, a nossa mentalidade, por exemplo, não se estuda mais lógica nas escolas, né? Então se perdeu um pouquinho
esse modo habitual de raciocinar através de silogismos, através de um aparato mais formal. Então, essa nota, esse comentário vem explicar a mesma nota, vem dizer a mesma coisa da nota, com palavras mais discursivas. Nós estamos mais acostumados hoje em dia, a explicação é um pouquinho mais retórica, não é tanto argumentativa, mas é um pouco mais discursiva, um pouco mais retórica. Então, nessa nota, ele vem esclarecer, diz assim: porque a igreja, assim querida por Cristo, continua, de fato, a existir. Olha só, o termo subsistit, a nota do Dicastério para a Doutrina da Fé, vai entender o subsistit como uma continuação, algo que continua, que permanece. Então, continua a existir, subsiste int Igreja Católica. A continuidade de subsistência comporta uma substancial identidade de essência entre a Igreja de Cristo e a Igreja Católica. Porque, de fato, o termo subsistit, se a gente para pensar, o termo subsistit implica também uma substância, ou seja, substância é aquilo que é idêntico consigo mesmo, né? Ou seja, Aristóteles vai definir a substância como aquilo que tem o ser em si, não tem o ser em outro, ou seja, que é consistente consigo mesmo, que é identitário consigo mesmo. Né? A igual a A, ou seja, não tem diferença. Né? Então, o subsistit indica continuidade no ser, mas é também uma continuidade de identidade, ou seja, da essência da Igreja de Cristo com a Igreja Católica. O concílio, então, quis ensinar que a Igreja de Jesus Cristo, como sujeito concreto neste mundo, pode ser encontrada na Igreja Católica. Isso só se pode realizar uma vez, pelo que a concepção, segundo a qual o subsistit deveria multiplicar-se, não traduz propriamente o que se entendia dizer. Então, por exemplo, aqueles que interpretavam o subsistit como tendo uma pluralidade de igrejas católicas, contradiz o próprio termo subsistit. Até etimologicamente, não indica uma pluralidade de igrejas, né, o termo subsistit, mas uma identidade, uma substância, algo que tem o ser em si e, portanto, A é igual a A. Não tem uma segunda identidade, muito menos uma multiplicidade de seres idênticos, porque aí já não seriam idênticos. Né? Então não traduz o que o concílio queria dizer. Com a palavra subsistit, o concílio queria exprimir a singularidade e não a multiplicabilidade da Igreja de Cristo. Então, significa singularidade. A Igreja existe como único sujeito na realidade histórica. Agora, é interessante que o próprio concílio, ele admite, de fato, que se preferiu usar o termo subsistit, em vez do verbo est, o verbo ser, que deixaria claro que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, prefere porque os padres, nas discussões conciliares, eles abordaram também a existência de elementos de catolicidade em outras confissões cristãs. Elementos de catolicidade, né? Partes, vamos dizer assim, de catolicidade em outras confissões. Então, por exemplo, a Sagrada Escritura, né? A maioria das igrejas cristãs tem em comum a Bíblia. Né? Tem discussão, né? Tem algumas igrejas que tiram alguns livros bíblicos, isso daí já incorre no erro condenado no Concílio de Trento, né? Da eliminação de alguns
livros ou partes da Bíblia, enfim, já tem ali polêmica, mas digamos, algumas igrejas compartilham conosco a palavra de Deus, é a mesma palavra de Deus, a mesma Bíblia, né? Em geral, né? Depois se a gente para analisar, a gente vê que nem sempre é a mesma Bíblia, né? Já tem algumas divergências, às vezes perderam até esse elemento tão fundamental da catolicidade, que é a palavra de Deus, né? Outras confissões cristãs têm alguns elementos também sacramentais, por exemplo, o batismo, compartilham conosco um batismo válido, feito sob a fórmula trinitária, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, tem elementos também de catolicidade, chamados de elementa ecclesialia, ou seja, elementos eclesiais, também em outras confissões cristãs, mas não a plenitude da catolicidade. Católico significa justamente isso, é uma plenitude, uma totalidade, né, dos dons que Deus nos quis dar, né? Então o concílio preferiu usar o subsistit, não porque quer dar a ideia de uma multiplicidade de igrejas de Cristo, mas porque o subsiste tem a mesma valência do verbo ser, porque significa continuidade, significa identidade, significa permanência do existir, mas ao mesmo tempo reconhece alguns elementos eclesiais em outras confissões cristãs. E no ano 2007, o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou, então, respostas sobre esses assuntos, aspectos sobre a eclesiologia. O ano 2007, que estava ali, e eu acho que ainda está bastante em voga, em discussão, sobre o tema da igreja. Então, essas respostas às questões relativas a alguns aspectos da doutrina sobre a igreja. Depois de uma introdução, onde ele vai falar de alguns documentos importantes sobre o tema eclesiológico, a Lumen Gentium, Unitatis Redintegratio, depois do Papa Paulo VI, Ecclesiam Suam, João Paulo II, outra encíclica também eclesiológica, o Tunum Sint, e a Congregação para a Doutrina da Fé, a Communionis Notio, Dominus Iesus, enfim, vários documentos importantes, né? Ele se vincula a essa documentação eclesiológica da igreja, ele vem e dá as respostas. A primeira questão que tem sido levantada é se o Vaticano II modificou a precedente doutrina sobre a igreja, mudou a questão eclesiológica. E a resposta, que é uma resposta formal, bastante argumentativa, bastante articulada, a resposta é que não. Aqui não temos tempo para ler todas as notas, mas é interessante a resposta. Ele fala que não quis modificar essa doutrina, nem se deve afirmar que tenha mudado, mas apenas desenvolvê-la, aprofundá-la e expô-la com maior fecundidade. E aqui vem a explicação, trazendo textos do próprio Concílio Vaticano II, nota número 1, de João 23, no início do Concílio Vaticano II, aqui tem uma alocução dele, no dia 11 de outubro de 62, onde o próprio Papa São João 23 diz que o concílio quer transmitir uma doutrina católica íntegra e imutável, não distorcida. Enfim, depois vocês podem ler com calma essa nota, mas o próprio Papa, no início do concílio, fala, é manter a doutrina íntegra da igreja. Paulo VI o repetiu. E assim se exprimiu no ato de promulgação da Lumen Gentium. E aqui coloca o que diz a Lumen Gentium. Não pode haver melhor comentário para essa promulgação do que afirmar
que com ela a doutrina transmitida não se modifica minimamente. Né? Então, isso aqui é um primeiro aspecto. Não tem mudança na doutrina, no pensamento eclesiológico da igreja, mas vamos chamá-lo assim, para seguir a nota, um desenvolvimento, um aprofundamento, uma exposição da mesma doutrina, uma explicação da mesma doutrina. E agora vem aquela questão polêmica do subsiste e pergunta como deve entender-se a afirmação de que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. E vem a explicação. Diz assim: Cristo constituiu sobre a terra uma única igreja e a instituiu como grupo visível e comunidade espiritual. Então, as duas coisas. É um grupo visível e também é uma comunidade espiritual. Então, faz parte do mistério da fé, essa parte humana dos mistérios e uma parte divina dos mistérios, como a encarnação, como é a Eucaristia, como é a própria igreja, enfim, né? Que desde a sua origem e no curso da história sempre existe e existirá, e na qual só permaneceram e permanecerão todos os elementos por ele instituídos. Então, olha só como o termo subsiste, na verdade, ele é muito mais feliz do que o termo est, porque dá um sentido de continuidade, de permanência, de subsistência da Igreja de Cristo. E aqui cita o Concílio Vaticano II, esta é a única Igreja de Cristo que no símbolo professamos como sendo una, santa, católica e apostólica. Esta igreja, como sociedade constituída e organizada neste mundo, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Né? É a Lumen Gentium, que depois o Código de Direito Canônico vai repetir quase palavra por palavra este termo. Né? E na Lumen Gentium 8, subsistência é esta perene continuidade histórica e a permanência de todos os elementos instituídos por Cristo na Igreja Católica, na qual concretamente se encontra a Igreja de Cristo sobre esta terra. Né? Basta um pouco conhecer o significado do termo latino de subsistit, que já dá sentido de subsistência, de permanência, de continuidade, né? Mas como se levantaram tantas dúvidas sobre o termo, então a doutrina da fé teve de esclarecer. Enquanto, segundo a doutrina católica, é correto afirmar que nas igrejas e nas comunidades eclesiais, ainda não em plena comunhão com a Igreja Católica, a Igreja de Cristo é presente e operante através dos elementos de santificação e de verdade nelas existentes. Então, existem elementos eclesiais, elementos de santificação, aspectos de catolicidade também em outras confissões cristãs, né? Mas são só partes, não tem essa plenitude. Já esta palavra subsiste, só pode ser atribuída exclusivamente, olha só, outra vez, exclusividade, à única Igreja Católica, uma vez que precisamente se refere à nota da unidade professada nos símbolos da fé. Creio na Igreja una, subsistindo esta Igreja una na Igreja Católica. Né? Então, o subsistit, ele está emparentado com isso que nós professamos no símbolo da fé. Cremos na Igreja una. Não são várias igrejas, então não tem uma multiplicidade. Creio nas igrejas. Não. Cremos na Igreja una. Né? E uma terceira questão que ele coloca: por que então o concílio colocou subsiste in e não colocou est?
E a doutrina da fé responde: o uso dessa expressão, que indica a plena identidade de Cristo com a Igreja Católica, tá? Então ele já deixa claro no começo, essa expressão indica identidade, né? A igual a A, né? O termo subsiste, a substância, aquilo que tem o ser em si, não tem o ser em outro, não altera a doutrina sobre a Igreja. Encontra, todavia, a sua razão de verdade no fato de exprimir mais claramente como fora do corpo da Igreja se encontram diversos elementos de santificação e de verdade que, sendo dons próprios da Igreja de Cristo, impelem para a unidade católica. Então, quando as pessoas percebem elementos eclesiais, elementos de catolicidade em outras confissões cristãs, aquilo lá é como são sinais, são flechas, né, que apontam, que indicam para a igreja, para a única igreja de Cristo. São elementos ali de catolicidade, né? Aqui parafraseando um pouco os padres do primeiro século, dos primeiros séculos, né? Por exemplo, São Justino, Santo Ireneu de Leão, eles viam elementos de verdades, inclusive em outras culturas, os famosos seminaverbi, né? Sementes da palavra, até mesmo, por exemplo, em escritos de Platão, de Aristóteles, na grande sabedoria dos povos, né? Viam elementos, sementes, mas não estava ali ainda a plenitude daquela árvore que era chamada a crescer como um grão de mostarda e se tornar a maior das hortaliças, etc., para abrigo das aves do céu, enfim. Né? Então, poderíamos chamá-lo assim, fazendo se me permitem, essa analogia com os padres dos primeiros séculos, os seminaverbi, aqui, do ponto de vista eclesiológico, nas outras comunidades cristãs, existem uma espécie de semina catholicitatis, por assim dizer, né? Sementes de catolicidade, que são dons de Deus para conduzir as pessoas à única igreja de Cristo. E haverá um só rebanho e um só pastor. Né? Então, na verdade, é um dom de Deus que devemos apreciar esses elementos nessas igrejas. Né? Por isso, as próprias igrejas e comunidades separadas, então, por exemplo, as igrejas ortodoxas, etc., né? Comunidades separadas, embora pensemos que tem faltas, não se pode dizer que não tenham peso ou sejam vazias de significado no mistério da salvação, já que o Espírito não se recusa a servir-se delas como instrumentos de salvação, cujo valor deriva da mesma plenitude da graça e da verdade confiada à Igreja Católica. Então, ali, esses elementos também são salvíficos, né? São elementos de santificação nessas comunhões, nessas comunidades eclesiais. Né? E depois uma quarta questão. Por que o Concílio Ecumênico Vaticano II dá o nome de igrejas às igrejas orientais separadas da plena comunhão com a Igreja Católica? Né? E, de fato, só elas recebem o nome de igrejas. Os outros, depois vai dizer aqui na quinta questão, as comunidades nascidas da Reforma não são igreja, porque falta a sucessão apostólica no sacramento da ordem. Então, não pode ser chamada propriamente de igreja, mas de comunidades eclesiais. Né? Já as igrejas orientais são verdadeiramente igrejas, né? Embora estejam separadas da comunhão, porque nelas tem a sucessão apostólica,
os 7 sacramentos, né? Então o concílio quis aceitar o uso tradicional do nome, como estas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos e, sobretudo, em virtude da sucessão apostólica, elas têm o sacerdócio e a Eucaristia, por meio dos quais continuam ainda unidos a nós por estreitíssimos vínculos, merecem o título de igrejas particulares ou locais, e são chamadas igrejas irmãs das igrejas particulares católicas. Né? São verdadeiramente os nossos irmãos em sentido pleno. Né? Essas igrejas orientais, embora estejam separados ainda da comunhão, falta, por exemplo, o elemento, vamos dizer assim, mais canônico, mais jurídico da comunhão. Né? Mas do ponto de vista sacramental e teológico, são plenamente os nossos irmãos, né? Porque tem o sacerdócio, ou seja, a sucessão apostólica, e a Eucaristia, que é o cume de toda a vida cristã e de toda a ação da igreja. Tá? E por outro lado, depois eles fala aqui que falta ainda a comunhão com o bispo de Roma, etc, ok, tudo bem. A plenitude da catolicidade própria da igreja, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, encontra na divisão dos cristãos um obstáculo, né? Então, esse aspecto ainda da falta da união com Pedro e com os bispos em comunhão ainda é um obstáculo para essa plena comunhão. E, finalmente, então, esclarece que o título de igreja não se aplica às outras comunidades cristãs surgidas da Reforma Protestante, porque perderam justamente o sacerdócio, né, a sucessão apostólica e, portanto, a Eucaristia, perderam esse aspecto que é fundamental da eclesialidade. Porque, segundo a doutrina católica, tais comunidades não têm a sucessão apostólica no sacramento da ordem e, por isso, estão privadas de um elemento essencial da igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Ou seja, porque é baseada na sucessão dos apóstolos. Os bispos, como autênticos sucessores dos apóstolos, os presbíteros, que também são sacerdotes, mas sacerdotes que colaboram com os bispos, são colaboradores da função sacerdotal do bispo. Né? O bispo, ele tem a plenitude do sacerdócio. Os presbíteros, eles são ordenados sacerdotes como apoio do ministério sacerdotal dos bispos. Né? Então, se perdeu nessas comunidades eclesiais, por isso não recebem o nome de igreja propriamente dito. Né? Ditas comunidades eclesiais, sobretudo por falta do sacerdócio sacramental, não conservam a genuína e íntegra substância do mistério eucarístico, não podem, segundo a doutrina católica, ser chamadas igrejas em sentido próprio. Talvez poderíamos chamar um sentido assim, muito distante, metafórico, como igreja, mas não são propriamente igrejas, porque a igreja implica um subsistit, ou seja, uma subsistência dos elementos essenciais, né? Ou seja, uma continuidade dos elementos substanciais que nós não temos nesses outros grupos. Ok? Então, é interessante abordar aqui este tema, porque aparece precisamente nesse texto que estamos aqui traduzindo do cânon 204. É um cânon muito breve, mas que vai trazer esse aspecto importante da eclesiologia. Né? Então, recapitulando, não se perde, não se modifica a doutrina eclesiológica. O termo subsiste, provavelmente ele expressa até mesmo
com mais força ainda essa continuidade, esta permanência do que o simples verbo ser no latim, né? E tem também essa valência, nos faz ver elementos que subsistem, que estão ali, elementos de catolicidade, de eclesialidade em outras profissões de fé. Então é isso que significa este termo.